Olá, eu vou ler e comentar hoje para vocês o artigo de título Rações balanceadas para maior eficiência osmorregulatória do camarão marinho, artigo de autoria de Gong, Jian, Leitner e Collins, pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Esse artigo foi publicado em 2003 na GA. Vamos dar uma olhada no sumário deste artigo. Após a introdução, falar sobre eficiência osmorregulatória do camarão marinho. Em seguida, ações balanceadas para maior eficiência osmorregulatória. Suplementação com magnésio, com potássio, fosfolipídios e colesterol. Em seguida, falar sobre osmolalidade da hemolinfa do camarão. Coleta da hemolinfa. Efeitos da dieta experimental sobre a osmolalidade da hemolinfa. Conclusões, considerações finais. Vamos dar uma olhada na introdução. Nesse slide aí, pessoal, vocês veem uma fazenda comercial de camarão marinho que fica no estado do Arizona, que é um dos estados americanos. Ele faz fronteira com a Califórnia, com o estado da Califórnia. É uma fazenda interior de camarão marinho. A água dos viveiros do Vanamei é proveniente de poços profundos. Desde a instalação da fazenda pioneira, da primeira fazenda de camarão marinho, no Arizona, essa atividade, a cassinicultura em áreas interiores, no Arizona, tem crescido rapidamente. Essa primeira fazenda pioneira se instalou em 1997. Várias razões explicam essa expansão rápida da cassinicultura interior lá no Arizona. Menor custo da terra, quando comparado às áreas litorâneas, abundância de água salobra, de poços profundos, áreas livres de doenças, porque muitas vezes são áreas impróprias para qualquer outra atividade econômica, inclusive até para a agricultura, por apresentar solos mais salinos, e a possibilidade da realização de projetos de integração agricultura-aquicultura. No momento em que foi publicado esse trabalho, lá em 2003, haviam 4 fazendas instaladas no deserto de Sonora, próximo ao rio Gila, que é um dos rios importantes lá do Arizona. Essa foi a breve introdução do trabalho. Vamos para o próximo ponto, que vai tratar da eficiência osmorregulatória do camarão marinho. Por ser uma espécie euryalina de águas mais quentes, o Lithopeneus vanamei é a única espécie que está sendo atualmente criada no Arizona por causa da sua adaptabilidade às baixas salinidades e altas temperaturas, que é a condição exatamente do deserto. E o vanamei, ele tem uma grande capacidade osmorregulatória, especialmente na fase pós-larval, ali por volta do PL15, da PL15 e 20, e nos estágios juvenis iniciais. Como o vanamei é uma espécie euryalina, o camarão marinho, ele consegue viver desde águas doces até hipersalinas. Consegue viver desde águas com salinidade abaixo de 1 até salinidades acima de 40 gramas por litro. Por essa adaptabilidade, o vanamei é considerado um eficiente osmorregulador.
um organismo animal com alta eficiência osmorregulatória. Uma das principais estratégias das espécies eurealinas de crustáceos marinhos para sobrevivência em águas de baixa salinidade é a redução da osmolalidade da hemolinfa. Existem esses dois termos, osmolaridade e osmolalidade. O trabalho se refere à osmolalidade. Eles são semelhantes, a interpretação dos resultados é praticamente a mesma, só que as metodologias para obter um e outro, osmolaridade e osmolalidade, são diferentes. O trabalho eles consideraram a osmolalidade. O que é a osmolalidade da hemolinfa, no caso? Concentração de solutos na hemolinfa. Quanto maior a concentração de solutos, sais minerais, íons, quanto maior a concentração iônica, maior a osmolalidade da hemolinfa. O que é que os crustáceos marinhos, como por exemplo o Vanamei, o que é que eles fazem durante o trabalho de osmorregulação para sobrevivência e adaptação a águas de baixa salinidade? Eles vão perdendo sais, vão perdendo solutos, a osmolalidade vai diminuindo até se aproximar da salinidade do meio. Com isso, o trabalho de osmorregulação fica bem mais simples, porque a diferença de concentração iônica meio e fluidos corporais se torna bem menor. Entretanto, a capacidade osmorregulatória dessa espécie ela cai naturalmente quando os animais atingem os estágios subadulto e adulto. Isso tanto é verdade que a salinidade ideal para maturação gonadal e reprodução do Vanamei é 27 a 36 gramas por litro. Tanto é verdade que as larviculturas elas trabalham nessa salinidade ideal e, posteriormente, tendo obtido as PLs, é que é feito o trabalho de aclimatação a águas de baixa salinidade. De tal forma, pessoal, que essa é uma informação importante do trabalho. Com o tempo, à medida que o juvenil vai crescendo, a capacidade ou eficiência osmorregulatória do organismo vai diminuindo. Então, essa adaptabilidade a águas de baixa salinidade, ela funciona bem no início. Digamos, até 10, 15 gramas de peso corporal, o animal ele consegue se adaptar bem a essas águas de baixa salinidade. Entretanto, a partir aí dos 15 gramas de peso corporal, com o declínio da eficiência osmorregulatória, o estresse animal, o estresse osmorregulatório cresce muito. Isso vai trazer problemas, inclusive de doenças. Lá no Arizona, a salinidade dos poços profundos utilizados na criação do camarão tem salinidade que vai de 1,5 a 8 gramas por litro. A composição iônica dessas águas salinas, salobras, elas são tipicamente deficientes em magnésio e potássio, quando comparadas à água do mar diluída para a mesma salinidade. Nós temos aqui uma tabela, uma grande tabela com muitas informações, em que ela mostra o seguinte. Temos aqui 5 fazendas que foram amostradas, fazendas de camarão marinho lá da região do Arizona, e para cada uma delas informações de salinidade, concentrações cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloro, cloreto, sulfato e embaixo, lá nas duas últimas linhas, as relações iônicas, magnésio, cálcio, sódio e potássio. Então vejam, olhando aí da F1 para F5, está organizada a tabela em salinidades crescentes, de menor salinidade 0,7, já pode ser considerada água doce, e as outras fazendas 1,7, 3, 5,
aqui apresentou salinidade maior, 8 gramas de sais dissolvidos por litro. Para cada uma dessas salinidades, foi feita o cálculo da concentração iônica para esses mesmos íons da água do mar diluída para a mesma salinidade. AMD, água do mar diluída para a mesma salinidade. Então, AMD1 corresponde à salinidade da fazenda 1, F1. Então, nós temos ali 0,7. E assim as demais, AMD2, 1,7, 3, 5 e 8. Tem muita informação, mas vamos destacar as concentrações de magnésio e potássio, começando com magnésio. Vamos olhar aqui, ó. A fazenda F1 com a salinidade 0,7 apresentava apenas 2 mg de magnésio por litro. A água do mar diluída na mesma salinidade apresenta 28 mg de magnésio, bem mais. A fazenda F2 com 1,7 de salinidade apresentava 8 mg de magnésio por litro. A água do mar diluída para 1,7 apresenta 68 mg de magnésio. Isso se repete em todas as salinidades. Vamos pegar a fazenda 5. 8 gramas por litro de salinidade. Concentração de magnésio 257 mg por litro. Entretanto, a água do mar diluída A8, ou seja, para a mesma salinidade, tem 318 mg por litro. Isso pode ser claramente observado, essa deficiência do magnésio, quando a gente observa, quando a gente considera a relação magnésio-cálcio. Olhem ali embaixo na penúltima linha. A relação magnésio-cálcio da água do mar é 3,4 para 1. Existe 3,4 vezes mais magnésio do que cálcio na água. Olhem agora as relações magnésio e cálcio das águas de poço lá do Arizona. 0,07 muito menor, a outra 0,07, 0,11, 0,16, 0,51, todas bem abaixo de 3,4, mostrando aí que há de fato uma deficiência de magnésio ou um excesso de cálcio. Vamos ver se há excesso de cálcio. Vamos olhar ali, ó. A fazenda F1, 29 mg de cálcio, água do mar diluída, apenas 8, excesso de cálcio. F2, 113 mg de cálcio contra 20, excesso de cálcio. E assim vai. E assim, vamos pegar, por exemplo, a F5, tem 500 mg de cálcio, a fazenda com 8 gramas por litro de salinidade. Tem 500 mg de cálcio, quando a água do mar diluída, na mesma salinidade, a MD5, tem apenas 94. Então, ao mesmo tempo, a gente tem aí um problema de deficiência de magnésio e excesso de cálcio. A explicação para essas relações tão baixas aí, magnésio e cálcio. Vamos dar uma olhada no potássio. A fazenda F1, com a salinidade 0,7, tinha apenas 4 mg de potássio por litro. Água do mar diluída na mesma salinidade tem o dobro, tem 8 mg por litro. A F2, 1,7 de salinidade, tem apenas 8 mg de potássio por litro. A água do mar diluída na mesma salinidade tem 19. E assim vale para todas. Vamos pegar a F5, a de maior salinidade, 8 gramas por litro de salinidade, apresentou 21 mg de potássio, enquanto que a água do mar diluída na mesma salinidade, a MD5, 88 mg por litro. E isso fica evidente quando a gente considera a relação sódio-potássio. A relação sódio-potássio da água do mar, 28 para 1, 28 vezes mais sódio do que potássio. Olhem as relações sódio-potássio das águas de poços, lá do Arizona, 62, 71, 82, 155 e 118. Isso mostra que as águas, de fato, elas eram deficientes em potássio. E vamos ver se havia um excesso de sódio. F1, 250 contra 216, água do mar diluída, nem tanto.
F2 574, 525, nem tanto, semelhante, não há excesso de sódio não. O problema mesmo aqui é a deficiência de potássio. Então veja o que é interessante, quando a gente fala em relação magnésio e cálcio, águas de poço, geralmente elas têm excesso de cálcio e são deficientes em magnésio. Dois problemas aí. Enquanto quando a gente fala em relação sódio e potássio, a gente tem apenas o problema da deficiência do potássio. As concentrações de sódio são até semelhantes, pelo menos é o que mostra aqui, está mostrando a tabela, as concentrações são até semelhantes à água do mar diluída na mesma salinidade. Então fica claro aí, pessoal, que existe, e é conhecido isso, uma deficiência de potássio nessas águas de poços, uma deficiência de magnésio e que você, apesar de ter uma salinidade que o animal se adapta bem, as deficiências iônicas, ou chamado desbalanceamento, vai trazer problemas para a adaptação do animal a esse novo meio. Por conta dessas deficiências de magnésio e potássio, algumas doenças têm ocorrido na criação do vanamei nessas águas interiores com águas subterrâneas. Uma condição bastante conhecida, uma patologia, é o grampo do camarão. Quando os camarões mortos, eles apresentam uma curvatura rígida da musculatura abdominal. E como vai ser dito mais à frente, esse grampo do camarão ele vai ser causado principalmente pela deficiência de magnésio da água. Uma outra doença que tem acometido esses animais criados nessas águas não é uma questão simplesmente de baixa salinidade, pessoal. O mais importante é o desbalanceamento iônico. Nessas águas com desbalanceamento iônico, hepatopâncreas magro, uma concentração de lipídios no hepatopâncreas abaixo da normal. Condição essa que vai dificultar as mudas frequentes que ocorrem nesses ambientes de alta temperatura, que é o caso lá do deserto, que é o caso do semiárido nordestino, em que você tem temperaturas elevadas, que sempre diariamente passam de 30 graus Celsius a temperatura da água. Além disso, episódios de mortalidade em massa, sérios episódios, estão associados com a muda quando o camarão atinge 18 a 20 gramas, especialmente durante o verão, quando a temperatura da água atinge o seu pico, que lá chega a 35 graus Celsius. Então, mortalidades em massa de animais, de camarões, ocorrem durante as mudas a partir de 18 a 20 gramas de peso corporal, quando a temperatura da água passa de 32, lá chega a 35 graus Celsius. Explicação para isso. Como o vanamei vai perdendo eficiência osmorregulatória com o tempo, quando os camarões chegam nesse porte maior, essa menor capacidade osmorregulatória, eficiência osmorregulatória, já não permite uma adaptação bem sucedida ao meio. O estresse animal é muito alto, de tal forma que ele acaba se tornando mais vulnerável a não só aos patógenos, mas essas disfunções fisiológicas, essa deficiência de magnésio e potássio acabam prejudicando, comprometendo mais a normalidade da atividade osmorregulatória. O animal não consegue, como conseguia antes, realizar a osmorregulação, ele adoece e morre. Assim, os camarões com mais de 15 gramas têm menor eficiência que os camarões mais jovens, PL e os juvenis iniciais. Tem sido um grande desafio para os produtores lá do Arizona criar camarões maiores que poderiam aumentar a lucratividade das fazendas. Para
prevenir ou evitar os prejuízos financeiros, uma estratégia muito comum é despescar os camarões quando eles atingem esse tamanho crítico, 15 gramas, ou antes, para não correr o risco de observar, né, ou acontecer essas mortalidades pesadas durante as mudas. Aí os autores do trabalho, eles tentaram, o objetivo desse trabalho, os autores, eles tentaram solucionar esse problema. Qual era o problema? Eles simplesmente não conseguiam produzir camarões maiores nessas águas de poços, porque chegava um momento que o animal, com a capacidade osmorregulatória menor, ele simplesmente morria, muitas vezes apresentando o grampo na cauda. Eles tentaram solucionar esse problema por melhorar a capacidade osmorregulatória do animal através de modificações na dieta, que é justamente o objetivo e o tema desse trabalho. Estamos aí com 21 minutos, vamos dar uma pausa, tá? A gente continua em seguida falando aqui sobre ponto 3, rações balanceadas para maior eficiência osmorregulatória do camarão. Até já!